Os dois caminhos, por Alnation Gospel Publishers. Escolhendo a estrada. Quando começamos uma viagem para um lugar onde nunca estivemos antes, perguntamos qual caminho devemos tomar. Viajamos com os olhos bem abertos, e se percebemos que estamos no caminho errado, viramos e procuramos o caminho certo. Todos os dias você e eu estamos viajando por este mundo em direção à eternidade, a um destino que nunca terminará e que não pode ser mudado quando chegarmos lá. Você sabe para onde está indo? Nosso guia. Deus, em seu amor e bondade, nos deu um guia, a Bíblia, que nos mostra claramente o caminho para o céu. As citações neste panfleto são tiradas deste livro. Sua palavra é uma lâmpada para me guiar e uma luz para meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A estrada larga. Há muitas pessoas nesta estrada. A porta do inferno é larga e o caminho que leva a ele é fácil, e são muitos os que o percorrem. Mateus 7, versículo 13. A maioria deles tem os olhos fechados. Eles não sabem, ou não se importam, que estão no caminho da destruição. O que você acha que é o caminho certo pode levar à morte. Provérbios 14, versículo 12. Suas mentes foram mantidas no escuro pelo Deus do mal, o diabo, deste mundo. 2 Coríntios 4, versículo 4. A carga. As pessoas nesta estrada estão sobrecarregadas com o pecado. Todos pecaram e estão longe da presença salvadora de Deus. Romanos 3, versículo 23. Não podemos esconder um pecado sequer de Deus. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. 1 SM 16, versículo 7. As cargas são acorrentadas às suas costas. Você e eu não podemos nos livrar de um único pecado por nossos próprios esforços. A carga fica mais pesada com o passar do tempo, e o pecado paga seu salário, a morte. Romanos 6, versículo 23. O relâmpago. O relâmpago na imagem representa o julgamento de Deus. Todo mundo deve morrer uma vez, e depois disso ser julgado por Deus. Hebreus 9, versículo 27. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos, e então outro livro foi aberto, o livro dos vivos. Os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme registrado nos livros. Quem não teve seu nome escrito no livro dos vivos foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 11,12,15. O fogo. Visto que Deus é puro e justo, deve haver punição para o pecado. A palavra de Deus nos diz que existe um inferno, um lugar de punição eterna para aqueles que não obedecem a Deus. A Bíblia diz: eles vão acabar no inferno, porque seu Deus são seus desejos corporais, e eles pensam apenas nas coisas que pertencem a este mundo. Filipenses 3, versículo 19. Mas Deus também é um Deus de amor. Ele não quer que ninguém seja destruído, mas quer que todos se afastem de seus pecados. 2 Pedro 3, versículo 9. Em sua grande bondade e amor, Ele criou um meio de escape para todos os que realmente o desejam. Você quer encontrar o caminho da vida? O modo de vida, o Salvador. Já que não podemos nos libertar de nossos pecados, nem do justo castigo por nossos pecados, Deus providenciou um Salvador. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Deus, o Pai Celestial, enviou seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, do céu para este mundo. Ele viveu como um homem, mas nunca pecou. Ele andava fazendo o bem, curando os enfermos, curando os leprosos, expulsando demônios, perdoando aqueles que se arrependem de seus pecados e ensinando ao povo sobre Deus. Mas seu grande propósito ao se tornar homem era morrer como sacrifício por todos nós,
para dar sua vida divina e sem pecado e seu precioso sangue para pagar a pena por nossos pecados. Ele permitiu que homens maus o pegassem, o chicoteassem até que suas costas estivessem cobertas de feridas sangrentas, colocou uma coroa de espinhos em sua cabeça e finalmente o pregou por suas mãos e pés em uma cruz, onde ele pendurou em dor e sofrimento. O próprio Cristo carregou nossos pecados em seu corpo até à cruz. 1 Pedro 2 versículo 24. Ele morreu por você e por mim. Sua ressurreição. Depois de 3 dias na sepultura, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele andou e conversou com seus discípulos, e depois de 40 dias ele subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus. Romanos 8 versículo 34, um Salvador vivo, com toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28 versículo 18. E assim pode, agora e sempre, salvar aqueles que por ele se chegam a Deus, porque vive para sempre para suplicar a Deus por eles. Hebreus 7 versículo 25. Paraíso. O céu é o lugar onde Deus vive em toda a sua glória. O Senhor Jesus disse: Vou preparar-vos lugar. E depois que eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que estejais onde eu estiver. João 14 versículo 2,3. É um lugar maravilhoso, onde ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas desapareceram. Não haverá mais noite, porque o Senhor Deus será a sua luz. Apocalipse 21 versículo 4, 22 versículo 5. É um lugar sagrado. Nada impuro entrará na cidade, nem qualquer um que faça coisas vergonhosas ou diga mentiras. Somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro dos vivos do Cordeiro entrarão na cidade. Apocalipse 21 versículo 27. Só há um caminho para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14 versículo 6. A salvação deve ser encontrada somente por meio dele. Em todo o mundo não há outro que Deus tenha dado que possa nos salvar. Atos 4 versículo 12. Como começar a caminho para o céu? Afaste-se de seus pecados e creia nas boas novas. Marcos 1 versículo 15. Venha ao Senhor Jesus Cristo, em oração, assim como você está com sua carga de pecado, e peça a Ele que o perdoe. Ele diz: Nunca rejeitarei quem vier a mim. João 6 versículo 37. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados de carregar cargas pesadas, e eu vos aliviarei. Mateus 11 versículo 28. Creia somente em Cristo para sua libertação do pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1 versículo 7. Ele lhe dará uma nova vida. A vida é eterna. Cristo disse: Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não será julgado, mas já passou da morte para a vida. João 5 versículo 24. Quando alguém se une a Cristo, é um novo ser, o velho se foi, o novo chegou. 2 Coríntios 5 versículo 17. Você terá paz em seu coração. Agora que fomos reconciliados com Deus pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5 versículo 1. O testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida tem sua fonte em seu Filho. Quem tem o Filho tem esta vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevo-vos isto para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no Filho de Deus. 1 João 5 versículo 11 a 13. Como viver a nova vida? Leia a Bíblia todos os dias. Além de ser uma luz para o nosso caminho, é um alimento para a alma. Sejam como os recém-nascidos, sempre sedentos do puro leite espiritual, para que, bebendo-o, vocês cresçam. 1 Pedro 2 versículo 2. Peça a Deus para guiá-lo e ensiná-lo pelo seu Espírito Santo, enquanto você lê.
Aproxime-se de Deus em oração todos os dias, orando em nome de Jesus. Não se preocupe com nada, mas em todas as suas orações peça a Deus o que você precisa, sempre pedindo a Ele com um coração agradecido. E a paz de Deus, que está muito além da compreensão humana, manterá seus corações e mentes seguros em união com Cristo Jesus. Filipenses 4 versículo 6,7. Fale com os outros sobre Cristo. Volte para sua família e diga a eles o quanto o Senhor fez por você e como Ele tem sido gentil com você. Marcos 5 versículo 19. Na tentação, invoque o Senhor. Ele pode ajudar os que são tentados, porque Ele mesmo foi tentado e sofreu. Hebreus 2 versículo 18. Se você pecar novamente, confesse-o rapidamente a Deus. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é certo. Ele nos perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. 1 João versículo 9. Tente associar-se com outros crentes no Senhor Jesus Cristo. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. João 15 versículo 12. Sempre obedeça a Deus. Quem me ama obedecerá aos meus ensinamentos. João 14 versículo 23. Não tenha medo, pois Cristo está com você. Eu nunca te deixarei, eu nunca vou te abandonar. Hebreus 13 versículo 5. Entregue-se completamente ao Senhor Jesus Cristo. Deixe que Ele dirija a sua vida de acordo com a sua vontade. Assim você encontrará a verdadeira felicidade.